Bora falar de fone de ouvido Bluetooth para esportistas? Hoje eu tô com o Beats Fit Pro, o fone de ouvido para quem pratica esportes, feito pela Apple, feito pela Beats. Vamos lá. Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para poder fazer o meu review do Beats Fit Pro, fone de ouvido de excelente qualidade da Beats, que é uma marca da Apple e que funciona muito bem com Android, funciona muito bem com Apple, com iOS, com macOS e qualquer coisa que seja. E assim, é um fone de ouvido focado no público esportista e tem muita coisa legal sobre esse fone aqui. Vamos lá, antes de qualquer coisa, desce o player aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, porque eu faço review de fone de ouvido aqui no canal, mas eu falo de mais um monte de coisa aqui também, né? Então não perde não, se inscreve aí, porque tem bastante coisa saindo sempre aqui no canal. Vamos lá, Beats Fit Pro. É um fone de ouvido muito parecido com o Beats Studio Buds, que eu fiz review há pouco tempo atrás, mas que tem uma pegada bem diferente. Eu falo que eles são parecidos, mas ao mesmo tempo são bem diferentes, porque assim, é da mesma linha da Beats. O Beats Studio Buds tem aquela pegada mais padrão, por assim dizer, de som, de funcionalidade e tudo mais. E no caso do Fit Pro, ele tem essas perninhas aqui, ó, que permite que você deixe muito bem preso ao seu canal auditivo, ao seu ouvido, por exemplo. Ele é do tipo intra-auricular, mas ele não é aquele intra-auricular que entra muito no canal auditivo, sabe? E muitas vezes fica parecendo um fone earbud, do tipo earbud. E isso é muito bom. Ele lembra muito, inclusive, o encaixe dos AirPods Pro, que é um encaixe muito confortável, ele não entra muito no canal auditivo e consegue ter um isolamento muito legal. Esse isolamento, inclusive, é porque ele tem cancelamento de ruído ativo. Não é o melhor cancelamento de ruído ativo que eu já vi em um fone True Wireless, mas funciona muito bem. Ele consegue atenuar ruídos do ambiente de uma forma muito legal. Inclusive, ruído de ar-condicionado, ventilador e tudo mais, ele consegue atenuar numa boa. Gostei da capacidade de cancelar ruído dele, achei isso muito legal. E assim, de novo, eu sempre falo isso nos meus vídeos, fones TWS têm a capacidade de reduzir o ruído do ambiente, mas eles não são perfeitos em fazer isso, tá? Então, se você quer de fato um fone para cancelar ruído do ambiente, vai no headphone. Um negócio muito legal que esse fone também tem é o lance do áudio espacial. Então, se você está reproduzindo algum conteúdo compatível, de um dispositivo compatível, e eu testei com o iPhone 12 Pro, por exemplo, é muito legal porque você pode ativar o áudio espacial, ele abre um pouco os instrumentos, é como se você estivesse numa sala, eu falei isso inclusive no vídeo dos AirPods 3, é como se você estivesse no centro de uma sala com a banda tocando ao seu redor, ou um vídeo tocando, enfim, eu dou o exemplo de banda porque é mais fácil da gente imaginar esse tipo de coisa. Mas funciona muito bem, é muito legal, é muito interessante ver o áudio espacial funcionando e eu sempre fico muito surpreso quando eu ativo essa função porque é uma percepção diferente e não parece que um fone de ouvido desse tamanho consiga reproduzir um áudio dessa forma. E eu sempre fico muito admirado com como a tecnologia chegou no ponto da gente ter essa capacidade de reprodução de áudio, sabe? E é muito legal, funciona muito bem. Testei com o iPhone 12 Pro, como eu comentei, tanto nos vídeos da Netflix, quanto nos áudios também do iTunes, não é da iTunes, da Apple Music. Enfim, funciona muito bem e é uma característica muito legal que leva ele muito perto dos AirPods, né? Mesmo não sendo um fone da família AirPods. Inclusive eu acho ele muito melhor do que os AirPods que eu testei recentemente, os AirPods 3, os AirPods Pro, eu acho que ele é muito melhor e eu vou comentar já já sobre isso. Mas vamos falar um pouco mais sobre a parte física desses fones de ouvido. Ele vem num estojo, que é um estojo grande, se for parar para pensar. Se a gente for comparar com os AirPods 3 e com o Beats Fit Pro, é um estojo grandinho, sabe? Ele não é muito compacto não, mas é um estojo, é um estojo legal, não é nada de demais não. Aqui dentro ficam os fones de ouvido, para vocês verem os AirPods 3. Enfim, é um estojo que tem um tamanho grande, mas tanto faz. Eu só acho que ele peca por não ter um suporte a carregamento sem fio. Por que eu falo isso? Porque eu tenho um MagSafe, eu tenho um carregador MagSafe, eu tenho um carregador com a base de carregamento sem fio no meu quarto. Então, assim, é o tipo de acessório que eu uso muito no dia a dia. E senti falta disso, sabe? Eu senti falta dele não ter a basezinha, a case dele não ter carregamento sem fio. É o tipo de coisa que eu uso, sabe? E para um fone dessa categoria, desse preço,
seria muito legal ter, inclusive. Fica aí a dica para vocês, Beats, Apple. Coloque aí uma case com carregamento sem fio nos seus próximos Beats. Essa case aqui dá 3 cargas completas nos fones de ouvido, então você tem 6 horas de reprodução com fone de ouvido com o sistema de cancelamento de ruído ativo e mais 18 horas com a case. O legal dessa case é que ela tem carregamento rápido, então 5 minutos de carga, 5 minutos plugado no USB-C, te garante 1 hora de reprodução. Então, por exemplo, você tá ali para poder sair para correr, sei lá, que foi o que aconteceu comigo um dia desses, e tá sem bateria nenhuma, você coloca 5 minutos para carregar e ele te dá 1 hora de reprodução contínua, o que é um negócio muito legal. É o Fast Fuel, que eles chamam, é o Fast Charger, basicamente, e funciona muito bem, eu acho isso muito legal. O tempo de carregamento total passa um pouco de 1 hora, então 1 hora e pouquinho você já tem a case totalmente carregada, e para carregar os fones também aí na casa de 1 hora. Um pouco menos, um pouco mais, depende muito do quanto você já usou o fone de ouvido. 6 horas de reprodução contínua é bom. Para um fone que tem cancelamento de ruído ativo, tem o áudio espacial e tudo mais, é legal. Eu sempre gosto de falar que quanto mais bateria, melhor, mas 6 horas já está aí na média do que eu acho muito bom. 6 horas de reprodução já é bem positivo. E lembrando, 6 horas de reprodução com cancelamento de ruído ativo. Se você desliga o cancelamento de ruído, você consegue aí mais 1 hora facilmente. Então você chega aí em 7 horas de reprodução contínua, que é uma marca bem legal. Sobre os fones, eles encaixam muito bem, é muito confortável para você usar, inclusive para praticar atividade física. Eu sou muito quando eu tô correndo, andando de bicicleta e tal, e é uma segurança muito grande, porque essas perninhas aqui de silicone prendem muito bem na sua orelha. Então assim, mesmo sendo um fone para praticar atividade física, eu me senti muito seguro usando esses fones de ouvido, e é muito confortável para poder usar. Eu falei que ele tem um cancelamento de ruído ativo, mas também tem o modo ambiente. Então, se você está andando de bicicleta e habilita o modo ambiente, você consegue ouvir o que está acontecendo ao seu redor. Isso é muito bacana, isso é muito seguro no final das contas. Tem uma coisa que eu fiquei meio preocupado com esse fone de ouvido, falando das cápsulas, é que ele tem essas wingtips, que são essas borrachinhas aqui, de forma fixa no fone. Então, assim, se quebrar, é bem provável que você não consiga substituir isso, sabe? Então você tem que ter um certo cuidado com essas ponteiras aqui de borracha. É bem resistente, não acho que vai quebrar rápido, não acho que vai ressecar ou dar algum tipo de problema com facilidade, mas é o tipo de coisa que você tem que ficar atento, né? Porque afinal de contas, se quebrar isso aqui, você meio que perde o fone de ouvido. Você não perde o fone de ouvido, mas você perde o grande diferencial desse fone de ouvido, que é ter essas borrachinhas aqui. Então você tem que ter um cuidado, sim, na hora de usar. Mais coisas sobre tecnologias desse fone de ouvido que eu acabei esquecendo de comentar. Ele tem o chip H1, é o mesmo chip que está nos AirPods Pro, nos AirPods 3. Então ele tem aquela funcionalidade, aquela habilidade de mudar entre dispositivos. Se você está usando um macOS, um iOS, então, por exemplo, conecto ele no meu iPhone, com um único clique eu consigo mudar para o MacBook ou simplesmente colocar para tocar no Apple Watch. Isso é muito legal, isso é um negócio muito bacana, e tem um lance ainda mais interessante ainda, que é o seguinte: tô vendo um vídeo, eu tô escutando alguma coisa no MacBook, se o meu iPhone toca, ele já troca automaticamente e eu já atendo a chamada pelos fones de ouvido sem fazer nada, de forma automática. Isso é muito bacana. É claro que o chip H1 dá vantagem para o macOS, para o iOS e tudo mais, mas ele funciona super bem com Android também. Então tem um aplicativo da Beats para Android, e no vídeo do Beats Studio Buds eu falei que era os AirPods para Android, e eu também falo que os Beats Fit Pro são os AirPods para atividades físicas também para Android, sabe? O aplicativo funciona muito bem, tem todas as características do Beats Studio Buds, também funcionam para o Beats Fit Pro, e assim, é uma experiência muito bacana usar esses fones de ouvido, os Beats Fit Pro, com Android também. Isso é muito legal. Então, se você usa iPhone ou se você usa Android, tá super tranquilo, vai funcionar do mesmo jeito, isso é muito legal. Essa aqui é a qualidade do microfone do Beats Fit Pro. Se você usar estes fones de ouvido em uma chamada, em uma reunião, ou alguma coisa assim, conectada via Bluetooth, é assim que as pessoas vão te ouvir. E aí, gostou do microfone dos Beats Fit Pro? E agora a parte mais importante de um vídeo de fone de ouvido, que é falar da qualidade sonora. E assim, é o melhor fone de ouvido para atividade física que eu já usei nos últimos tempos, e é fácil indicar, é muito fácil indicar esses fones de ouvido se você busca uma qualidade sonora acima da média. Ele tem mais graves do que uns AirPods Pro, do que um AirPods 3, e isso é excelente, ele evidencia esses graves sem ser um grave que distorce a música, que deixa a música ruim. É assim, são graves na medida certa, tem um peso de graves excelente, é claro que você consegue mudar isso em equalizador e tudo mais, mas assim,
O equilíbrio tonal desse fone de ouvido é excelente. Eu acho que eles fizeram um trabalho muito bom, a Beats e a Apple, quem quer que seja que tenha tunado esse fone de ouvido aqui, fez um trabalho muito bom em trazer uma personalidade, uma equalização de som muito boa para os Beats Fit Pro. Eu sempre falo que os AirPods estão naquela linha neutra, sem evidenciar muito grave, sem evidenciar agudo, nem nada disso. E aqui no Beats Fit Pro, ele tem essa pegada mais neutra, sem evidenciar muito grave, sem sujar muito o áudio, sabe? Sem trazer uma característica muito diferente e tudo mais, mas ele traz um grave muito bom, um grave muito bem marcado. Até os Beats Fit Pro chegarem, eu usava o Jaybird Vista para poder usar em atividades físicas, eu adorava, porque a qualidade de som dele é muito boa, tem equalizador e tudo mais. E desde que os Beats Fit Pro chegaram, eu substituí o Jaybird Vista por eles porque eu adorei a qualidade sonora, eu achei ele muito mais confortável para poder usar, tem um lance de cancelamento de ruído ativo, inclusive os Jaybird Vista 2 chegaram há poucos dias, eu tenho que usar um pouco mais para poder dar o meu veredito aqui no vídeo, mas assim, é o fone de ouvido definitivo para você praticar atividades físicas. Eu acho que ele peca muito por não ter IPX7, ele tem IPX4, que é um modo de resistência à água e à poeira inferior aos Jaybird Vista. Mas como eu não vou nadar, como eu não vou pegar chuva, como eu não, sei lá, é ótimo ter o IPX7, mas o IPX4 tá dentro do que eu espero de um fone de ouvido. É aquele lance, eu me sinto mais seguro tendo um IPX7, porque se eu tô, sei lá, suando e cai no chão e tá chovendo, alguma coisa assim, eu não vou perder meu fone de ouvido, que pode acontecer com o IPX4, mas o IPX7 é o ideal, né? É o que a gente gostaria de ter em todos os fones de ouvido. Inclusive, o Jaybird Vista 2 tem IP68, que é um negócio absurdo, sabe? Eles chamam até de Earth Proof, ou seja, a prova da terra. Isso é muito legal. Mas enfim, esse aí é coisa para poder falar no segundo vídeo, né? Falar do vídeo do Vista 2 eu falo sobre isso. Mas a minha única ressalva nesse fone de ouvido no final das contas é que a case não tem um carregamento sem fio e ele não tem resistência IPX7, porque de resto é um dos melhores fones que eu já usei para praticar atividade física, é super confortável, a bateria é muito boa, o áudio é excelente, os microfones são muito bons também, então assim, é um fone de ouvido quase perfeito. Só que ele custa caro pra caramba. Acho que esse é um dos pontos mais negativos do Beats Fit Pro, especialmente no Brasil, quando o dólar tá do jeito que tá. Tá caro, é um fone caro, mas dentro do que ele se propõe a fazer, é um fone de ouvido excelente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Se você tiver qualquer dúvida a respeito do Beats Fit Pro e de outros fones de ouvido premium, outros fones de ouvido high-end, deixa aqui na seção de comentários que eu respondo a sua dúvida já já. Eu prometo não demorar tanto para poder responder essas dúvidas, beleza? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.